Será que você ainda acredita que o desejo é um direito reservado só aos jovens? Quantas vezes você deixou de se escolher com medo do que os outros iriam pensar? Você vive o que quer, ou o que esperam de você. Você ainda sonha, ou já se convenceu de que isso não é mais para mim? Quantas versões de si mesma você ainda deixou guardadas na gaveta por vergonha de parecer fora do lugar? Se o amor batesse à sua porta amanhã, você abriria ou pediria desculpas por já ter cabelo branco? Foram essas as perguntas que Dona Marina fez a si mesma na história de hoje. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. Dona Marina nunca soube exatamente quando deixou de se olhar no espelho. Talvez tenha sido depois da viuvez, quando os dias começaram a se repetir como pratos lavados que nunca secam. Ou talvez tenha sido quando passou a evitar vitrines, câmeras, aniversários. O tempo deixou de ser companhia e virou o espelho cruel. E, no fundo, ela acreditava que certos sentimentos também deviam ter data de vencimento, principalmente o desejo. Aos 72 anos, Marina tinha uma rotina milimetricamente organizada. Levantar às 6, café com leite morno, pão com manteiga, leitura do jornal no mesmo canto da varanda, palavras cruzadas e silêncio. Muito silêncio. O tipo de silêncio que não é paz, é ausência. Foi numa dessas manhãs que a vizinha Marlene bateu à porta com um panfleto de academia. Hidroginástica, Marina. Dizem que é ótimo para os ossos e distrai a cabeça, né? Marina, por educação, sorriu, mas jogou o panfleto na gaveta junto com contas pagas, receitas de bolo e fotografias que não ousava mais olhar. Levou semanas até que, num impulso que ela mesma não soube explicar, colocou o maiô antigo, que já não lhe vestia com a dignidade de antes. Uma canga tímida e óculos escuros. Foi uma luta ferrenha. E lá foi ela, Marina, atravessando a rua com o coração descompassado como se estivesse indo para um encontro às cegas com o próprio corpo. O clube era simples, a piscina pequena, mas o susto veio quando ela avistou o professor. Henrique. Jovem, bronzeado, sorriso largo e gentil. Devia ter uns 40 e poucos anos. Ela sentiu a alma encolher dentro do maiô. Como ia tirar a canga? Como ia fingir naturalidade ao lado daquele homem que parecia ter saído de um comercial de filtro solar? Bom dia, Dona Marina. Seja bem-vinda, disse ele, com uma voz tão firme quanto doce. Ela tentou sorrir, mas só conseguiu apertar os braços contra o próprio corpo, como quem tenta esconder o tempo. Naquela manhã, entre um alongamento e outro, Marina não conseguiu prestar atenção em nenhum exercício. Estava ocupada demais lutando com uma ideia incômoda e proibida. Como pode? Meu coração ainda bater assim? As primeiras semanas foram desconfortáveis para Marina. Não pelos exercícios, mas pela ideia de se expor. Cada aula era uma batalha íntima contra uma insegurança. Ela chegava sempre com a canga firme ao redor da cintura, olhava para os lados antes de entrar na piscina e evitava ao máximo o olhar de Henrique. Mas ele, sempre gentil, tratava todas as alunas com o mesmo cuidado, inclusive ela. A senhora tem uma postura ótima, Dona Marina. Já fez alguma atividade física antes? Ela respondeu com um sorriso tímido e um aceno de cabeça. Mentiu que sim. Sentia-se uma menina, de novo, com aquele frio idiota na barriga. Com o tempo, a rotina começou a mudar. O corpo parecia mais leve. As dores nos joelhos diminuíram. E o espelho, embora ainda assustador, já não era tão hostil. Marina voltou a usar batom cor de vinho. Um costume antigo que abandonara no armário junto com os vestidos de festa. Henrique notava, mas não comentava. Só sorria diferente. Começaram a conversar depois das aulas. Primeiro sobre amenidades, o tempo, receitas, o excesso de cloro na água. Depois, sobre livros. Marina gostava de romances antigos, ele de poesia. Certa vez citou Drummond, olhando nos olhos dela. O amor bate na horta. Ela riu, sem graça.
Na minha idade, o que bate é o reumatismo, professor. Mas, à noite, antes de dormir, repetia o verso em silêncio. E sentia algo bater, sim, um tambor pequeno, teimoso, no fundo do peito. Um dia, ele a convidou para um café, depois da aula. Marina hesitou. Pensou em recusar, mas aceitou. Foram a uma padaria simples, sentaram-se sob um guarda-sol desbotado. Conversaram por 2 horas, sem notar o tempo. Marina se ouviu rindo alto, como há muito não fazia. Ele a observava com uma ternura limpa, sem intenção escondida. No caminho de volta, ele a acompanhou até a porta. Não tentou nada, apenas disse: "Obrigado por hoje. A senhora me fez um bem danado." E foi embora, deixando o ar mais leve do que a brisa. Na semana seguinte, os cafés viraram hábito. Os toques se tornaram inevitáveis. Um toque de braço aqui, um abraço breve ali. Até que um dia, no fim de uma caminhada, ele segurou a mão dela com naturalidade. Marina congelou. Olhou ao redor como se fosse flagrada. "Tem problema?" ele perguntou. Ela respirou fundo, olhou para ele. "Acho que não." Mas o que ela pensava, na verdade, era: "Tem todos os problemas do mundo." Mesmo assim, não soltou. Foi assim que o sentimento ganhou nome. Sem cerimônia, sem rótulo, só a vontade crescente de estarem perto. Henrique passou a visitá-la em casa, ajudava com as compras, trouxe mudas de lavanda para o jardim. Marina voltou a ouvir música, a cozinhar para 2, a andar pela casa de batom e chinelo colorido. Até que, um fim de tarde, sentados na varanda, Henrique falou: "Já pensou em morar comigo?" Marina riu, achando que era brincadeira. "Você está maluco." "Um pouco, mas só por você." E o coração dela, teimoso e antigo, respondeu com um susto bom. Um susto que ela já não achava possível viver de novo. A notícia de que Marina e Henrique estavam juntos começou a circular aos poucos. Primeiro entre os colegas da hidroginástica, risinhos abafados, cochichos entre as amigas mais conservadoras. Depois, no bairro. E, finalmente, como ela temia, o telefone tocou no fim da tarde, bem na hora em que o céu começava a se tingir de laranja pela varanda. Marina estava com a xícara de chá nas mãos quando viu o nome da filha, Cláudia, brilhar na tela. Atendeu com um sorriso leve, sem imaginar o peso da conversa que viria. "Oi, filha." Do outro lado, a voz veio afiada, sem introduções, sem alô. "Mãe, é verdade o que a tia Sandra me contou? Que você tá saindo com aquele professor da hidroginástica?" Marina hesitou. O silêncio que se seguiu foi o bastante para que Cláudia entendesse. "Você só pode estar brincando, mãe. Um homem da sua idade ia ser normal. Agora um rapaz? O que ele quer de verdade?" Disparou, a voz carregada de uma indignação quase moral. "Cláudia, eu gosto dele. Ele me faz bem. Qual o problema?" Tentou Marina, a voz baixa, serena, mas trêmula. "Você não percebe que está sendo feita de boba? Ele deve querer alguma coisa. Dinheiro, uma casa, uma aposentadoria confortável. Ninguém se aproxima assim à toa." Antes que Marina respondesse, Ricardo entrou na chamada com seu tom sempre mais seco. "Mãe, desculpa, mas isso não faz sentido. Você sabe disso. Já passou da idade dessas aventuras. Isso é constrangedor pra gente, entende?" Ela fechou os olhos por um segundo, tentando conter a dor. "Vocês acham mesmo que eu não tenho mais o direito de me apaixonar?" Silêncio. Depois, Cláudia falou, mais dura ainda. "Você tem o direito de ser respeitada, de não virar piada de vizinho, nem escândalo de grupo da igreja. Pensa um pouco." Marina sentiu o peso das palavras escorrendo por dentro. O chá esfriava entre seus dedos. Henrique, no outro cômodo, cantarolava uma música antiga enquanto preparava pão de queijo no forno. Ela não queria que ele escutasse. "A gente só quer o seu bem, mãe. É isso que você precisa entender", disse Ricardo, encerrando a chamada como quem fecha uma porta com força. A tela escureceu. E Marina ficou ali, parada, com o telefone no colo, o peito apertado e um gosto de culpa que não era dela, mas que mesmo assim ela conhecia bem. Uma vergonha antiga, silenciosa, invadiu seu peito,
como se fosse proibido sentir vontade, amar, sonhar, depois de certa idade. Aos poucos, aquilo começou a afetá-la. Passou a se vestir com mais recato, evitava andar de mãos dadas com Henrique em público. Nas aulas, já não sorria tanto, evitava os olhos dele. Henrique percebeu, claro. Um dia, durante o jantar na casa dela, comentou com leveza: "Você tem andado distante, Marina. Aconteceu alguma coisa?" Ela desviou o olhar, mexeu na comida. "Talvez a gente tenha se precipitado. É tudo muito bonito, mas não sei se faz sentido. Não sei o que as pessoas estão pensando." Henrique a encarou, surpreso. "Desde quando a gente vive para caber no que os outros pensam? Você é jovem, Henrique. Ainda tem uma vida inteira. Eu sou só uma senhora que devia estar preocupada em cuidar dos netos, não namorando um homem quase 30 anos mais novo." Ele se calou por alguns segundos. Depois, disse apenas: "Achei que você se via diferente quando estava comigo. Acho que me enganei." E se levantou da mesa com uma tristeza quieta no rosto. Nos dias seguintes, Marina se isolou. Não foi à aula, não respondeu às mensagens dele. Sentia um nó na garganta que não desatava. Andava pela casa e se olhava no espelho como se procurasse ali a mulher que ele via. E não encontrava. Sentou-se na poltrona da varanda e abriu um diário antigo. Leu coisas que havia escrito no luto do marido. Lamentações por uma vida interrompida, por tudo que não tinha vivido por medo do que iriam dizer. Percebeu que carregava uma vida inteira de submissão às expectativas dos outros. E, pior, carregava um preconceito contra si mesma. Não era o mundo que duvidava do direito dela de amar. Era ela que, no fundo, também duvidava. E essa era a parte mais dolorosa de encarar. Marina passou dias recolhida, mergulhada num silêncio pesado que nem as plantas da varanda conseguiram aliviar. A lembrança do rosto de Henrique naquela noite, magoado, surpreso, com a alma recolhida atrás dos olhos, voltava como um eco constante. Ela pensou em procurá-lo, pedir desculpas, explicar. Mas explicar o quê? Que ela o amava, mas não conseguia lidar com o julgamento dos filhos? Que sua própria imagem refletida no espelho ainda a fazia se encolher? Que, mesmo feliz ao lado dele, havia um incômodo fundo, quase vergonhoso, por se sentir deslocada, inadequada, quase ridícula aos olhos do mundo? Não era só o que diziam. Era o que ela ainda pensava de si mesma, mesmo que a contragosto. Na tarde em que decidiu vê-lo, Marina usava um vestido azul claro e o cabelo solto como ele gostava. Bateu na porta com o coração disparado, torcendo para que ele ainda quisesse escutá-la. Henrique abriu. O sorriso demorou a vir. Veio cauteloso, pequeno. "Você veio." Ela assentiu, mas não entrou. Ficou ali na soleira, como alguém que pede licença só com o olhar. "Henrique, queria te agradecer. Por tudo." Ele franziu a testa em alerta. "Agradecer?" "Por ter me mostrado que eu ainda sou capaz de amar. E de ser amada." "Marina." Ela respirou fundo. A voz quase falhou, mas ela seguiu. "Mas eu não sei viver isso. Não do jeito que você merece. Eu tentei. Tentei de verdade. Mas o peso é grande demais. Não sei se é a idade, os outros, ou eu mesma. Acho que sou eu." Henrique abaixou o olhar. O silêncio entre eles era um campo vasto e triste, onde ninguém sabia mais onde pisar. "Você não precisa ser perfeita para mim," ele disse com ternura. Ela sorriu com os olhos marejados. "Mas eu precisava acreditar que merecia isso. E ainda não acredito." Henrique não insistiu. Apenas assentiu com os olhos úmidos. "Se um dia acreditar, estarei aqui. Mas não vou esperar como antes." Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos, num gesto rápido, como quem se despede de um tempo breve demais. Depois virou-se e foi embora. Os passos firmes, mas o coração em ruínas. Na rua, o sol ainda brilhava. Gente passava com sacolas de pão, risadas ao longe, vida seguindo. Ninguém notava a mulher de cabelos de prata caminhando sozinha, voltando para casa. Mas, por dentro, ela carregava o silêncio mais barulhento de sua vida. E uma certeza amarga. Às vezes a gente se nega o que mais precisa,
só porque passou tempo demais ouvindo que já era tarde. Os dias seguiram. A hidroginástica ainda acontecia 3 vezes por semana, mas Marina não voltou. Cancelou discretamente a matrícula, alegou dores que nunca existiram. Suas manhãs passaram a ser ocupadas por caminhadas lentas pelo quarteirão e xícaras de chá mornas na varanda. O rádio, antes sintonizado nos clássicos que ela ouvia com Henrique, agora permanecia desligado. Henrique nunca mais apareceu. Nem bateu na porta, nem mandou mensagem. Cumpriu sua palavra. Não esperaria por alguém que não sabia o que queria. Os filhos voltaram a frequentar a casa com mais frequência. Cláudia até elogiou a sensatez da mãe. Foi melhor assim, né? Cada um no seu papel, na sua fase. Marina sorriu com educação, sem responder. O elogio soava como uma sentença. E o abraço, nada acalentador. Ela retomou antigos hábitos, crochê no fim da tarde, as novelas que sempre achou previsíveis, as visitas dominicais aos netos. Mas havia um lugar dentro dela que permanecia vazio, e ela sabia exatamente o nome daquele vazio. Coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a de enfrentar a si mesma. Certa noite, sozinha, pegou o espelho de bolsa e observou os cabelos prateados. Eram lindos. Tinham uma leveza que nunca teve quando jovem. Por um instante, passou a mão pelo pescoço, lembrando do toque de Henrique, da forma como ele olhava para ela como quem vê o nascer do dia, com ternura, com encantamento. E pensou: talvez essa tenha sido a última vez que alguém me viu assim. Não chorou, mas um tipo diferente de tristeza pousou sobre seus ombros. Não a tristeza de quem perdeu algo, mas a de quem desistiu de buscar. Naquela noite, antes de dormir, escreveu em seu diário: eu amei e tive medo. Não dele, não do amor, mas de mim. Talvez, no fim, a velhice não seja sobre o tempo que passou, mas sobre o que deixamos de viver por acreditar que não nos pertence mais. Fechou o diário com delicadeza, como quem fecha um livro que poderia ter tido outro final, e apagou a luz.